Esse Tá, mesmo. ele tá aparecendo o próximo slide, ou tá aparecendo só o slide principal? Tá Que eu tô O aparecendo o com... próximo próximo slide slide. também. É. Tá, perfeito. É porque eu uso duas telas, aí no meu Você tem que aparece botar os outra dois. tela. Você tem que mudar a tela. Entendeu, Bessa? Não, mas tá aparecendo os dois ou um só? Não, agora Assim, tá aparecendo um só. Assim tá Quando você aparecendo os bota para dois. apresentar, aparece os tá. dois. É porque ele deve estar projetando na outra tela. Aí quando você seleciona, Tá, você tem que selecionar a segunda tela. peraí. Entendeu? Tá, foi? Peraí. Foi. Aí, Agora eu tô vendo a gente. Agora foi? você tem que botar para Sim. apresentar. Aí, Isso. perfeito. Agora foi. Agora tá show. Só falar. Pessoal, boa noite a todos aí. Nós estamos fazendo conforme a gente combinou, né? Cada aula nós vamos chamar ou dois padrões, né? Ou três até, a gente vai conforme a gente for planejando. E hoje nós chamamos aí o André Bessa e a Tainá Refugi, ou Refugi? Regufe. Refugi, né? Que fala. Reguf. Regufe. Regufe. É. E nós vamos falar sobre Lean Construction, né? Teoria e prática. Né? Então, essa é a nossa primeira terça-feira enxuta, já que é para dar nome esse negócio. Então, toda terça-feira vai ter uma palestra, né? E até o AV1. Né? A partir do AV1, a turma vai se dividir em grupos e nós vamos fazer aquele trabalhinho de melhoria. Tá? Então, Bessa, você que vai começar. Isso. Então, boa noite para os dois. Bem-vindos. E a Obrigada. palavra é sua. Boa noite, queria agradecer o professor Marcelo Ares por ter convidado, mais uma vez, né? Então, meu nome é André Luiz, de Lima Pinto de Bessa, né? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória aqui, meu perfil profissional. Eu sou graduado em Engenharia Civil pela Estácio de Sá, fiz pós-graduação na PUC do Paraná em Lean Manufacturing. Sou graduado em Engenharia de Produção também pela Unila Salle, em 2019, e atualmente estou fazendo mestrado profissional de Sistema de Gestão na UF, focado em Lean também. A minha atuação é na construção civil, na moda, e no mercado da moda, que tem uma empresa. E a minha linha de pesquisa, né, é no Lean Construction. Eu já fiz trabalhos em Lean Construction, já fiz trabalhos em Lean Manufacturing, Lean Six Sigma, e agora eu estou falando no Lean Education, a minha tese do mestrado. Então, para falar de linha, a gente tem que começar lá no sistema Toyota de produção, né, que é a base de tudo. Então, lá em 1939, né, a família Toyota inaugura sua primeira fábrica de automóveis. E nesse meio tempo aconteceu muitas coisas, né? Que estava rolando a Segunda Guerra Mundial, o Japão se rendeu para os Estados Unidos, e a partir daí que veio o que revolucionou muito o sistema Toyota de produção. Porque o Japão ainda enfrentava grandes dificuldades, né? Ele tinha a matéria-prima praticamente toda importada, é uma ilha, né, pequenininha, tem um alto custo de energia elétrica e petróleo naquela época, então poucos fabricantes de máquinas, afinal, quando você tem uma guerra, você redireciona todo o seu capital humano, todo o seu recurso, tudo para a guerra, você abre mão de tudo, e o espaço era muito caro para construir as fábricas, afinal é uma ilha, o espaço é muito pequeno, até hoje é assim lá, né? Então, a partir daí, essa era a grande dificuldade do Japão. E a dificuldade da Toyota tinha pouco dinheiro, era uma empresa relativamente nova, pouca mão de obra, afinal, toda a mão de obra foi redirecionada para a guerra, e a produtividade deles era 9 vezes menor que a dos americanos. Então, com o fim da guerra, teve vários tratados que fez com que o Japão e os Estados Unidos pudessem meio que se unir. Então, um desses tratados foi de tecnologia. Então, os japoneses podiam visitar fábricas americanas para fazer o benchmark. Então, a Toyota foi uma dessas. Então, foi o Eiji Toyoda e o Taishi Ono, foram os gerentes na época, né, visitar as fábricas, né, principalmente Ford e GM,
uma coisa que eu gosto de comparar bastante é Fordismo e Toyotismo. Então, naquela época, o Fordismo era muito alto. Então, a primeira coisa que eles foram fazer foi visitar as montadoras americanas e olhar o que eles faziam, né? Então, eles faziam lá fluxo contínuo, tudo bonitinho, só que aí que tem a grande diferença. Eles perceberam que eles tinham que diminuir 7 coisas quando eles olharam a fábrica da Ford, por exemplo. Então, eles tinham que reduzir a superprodução, a espera, o transporte desnecessário, que havia bastante, o processamento incorreto, que eles faziam, o excesso de estoque, eles tinham muito estoque, os movimentos desnecessários e os defeitos. E a partir daí eles fizeram meio que como se fosse o que a gente chama da casa do sistema Toyota de produção, que é essa casinha que eu coloquei aqui na imagem. Então, qual era o objetivo deles? Que era o mercado japonês na época. Eles tinham que ter uma melhor qualidade, o menor custo, mais flexibilidade e o lead time tinha que ser mais curto. Que tudo isso era... Quando eles olharam, eles compararam o mercado japonês com o mercado americano, logo eles perceberam que eles tinham que ser melhor nisso. Então, a partir daí, eles criaram 2 pilares, que seriam o Just-in-Time e o Jidoka. Então, no Just-in-Time, ele parte que ele tem um fluxo contínuo, o sistema é puxado, tem a melhoria dos processos de produção, e no Jidoka, nada mais é do que ele tem que parar e notificar a normalidade, separar o trabalho humano, o trabalho das máquinas, e, por final, a base, que é o Total Quality Control. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, né? Então, a gente começa, como a construção civil, a gente começa fazendo a base. Então, a base era o controle da qualidade total. Então, eu meio que coloco que nesse triângulo eles têm 3 partes principais, né? São as 3 pontas, que seria o que faz rodar legal o controle da qualidade total, que é o foco em processo e melhoria contínua, a participação total de funcionários. Essa participação é muito importante. Tem várias coisas que você pode usar, como o Roshin Kanri, várias coisas que você agrega o funcionário para trabalhar ter mais vontade de trabalhar com vocês. E o objetivo absoluto tem que ser flexível. Então, esse aqui é basicamente falando bem rápido sobre o controle da qualidade total. Então, o primeiro pilar é o Just-in-Time, né? Que nada mais é... O Just-in-Time é muito fácil você lembrar da época de fast food, que era... Você ia no McDonald's antigamente, como é que era? O cara produzia e botava na bancada. Ia acumulando. Se você não comprou, o negócio fica ali 2, 3 dias e pronto. Hoje em dia já é totalmente diferente. Você faz o pedido, o cara vai para a tela do atendente e ele começa a produzir, em menos de 1 minuto você já recebe seu produto. Então é uma coisa bem diferente do que era, porque antigamente você recebia frio, ruim e por aí vai. Então nada mais é do que o produto certo, na quantidade certa e no momento certo. É um sistema puxado. Então tem o alinhamento das etapas, que realmente criam um valor, de modo que elas ocorram em uma sequência rápida, que é o fluxo contínuo, exigindo que cada etapa do processo seja capaz de ter um certo acerto o tempo todo, né, que é a qualidade, disponível, sempre pronta para operar, que é uma manutenção contínua, e adequada, com a capacidade ideal, evitando gargalos e ociosidade, que é o investimento tamanho certo, que era o que a Toyota precisava muito, que ela não tinha muito dinheiro, então ela tinha que investir no tamanho certo. Então, logo depois disso, a gente tem o segundo pilar, que é o Jidoka, ou que uma tradução que é autonomação, não é automação, é autonomação. Então, essa figurinha Andréa, tá mudo.
Tá sem som? Agora voltou. Alô? Eita. Mas Tava parou assim. tem Agora muito voltou. tempo? Um pouquinho. Eita, aonde que eu tava? Não, você já tinha falado. Não, já estava no outro slide já. Tava aqui? Já estava na autonomação. Isso. Ah, tá. Acho que vou ter que botar a música de fundo, porque se ninguém fala, desativa. Peraí. Ah, deixa. Então, eu vou mexendo aos poucos. Então, eu cheguei a falar automação ou não? Então, sim, sendo, ia falar da Tá, autonomação. automação. Perfeito. Então, é engraçado falar um pouquinho de automação, né? Que a origem dela foi também produzida por Sakishi Toyoda, né? Que é um dos criadores da Toyota. E ele produziu isso em 1924 com a máquina de tia, né? Que era de fios. Então, é engraçado você olhar que, porque no final você produz uma roupa e no final eles identificavam, poxa, esse fio tá fora, você perdeu a roupa inteira. Então, a partir daí, ele já tinha bolado que a máquina tinha que detectar sozinha o rompimento da linha, o fim da linha e a quantidade programada atingida. Então, ele já tinha inventado uma máquina que fazia isso. Então, isso já era um conceito de automação. Então, a partir dessas ideias, ele pegou isso e aplicou dentro da indústria automobilística, que era um conceito de sistema de trabalho contínuo, a parada automática, né, ao detectar anormalidades, e a máquina produz utilizando um senso de julgamento. Então, é até engraçado que eu botei ali embaixo um pouquinho, que a automação nada mais é do que a autonomia, que é o poder de decisão, com a automação, a mecanização. Então, ela é autonomamente, que é uma junção das duas. Então, a partir daí, a gente fala um pouquinho da origem da mentalidade enxuta, que é o Lean. Então, em 1985, a gente percebe lá que as montadoras chinesas já estavam meio que desenvolvendo, principalmente a Toyota. O governo americano fala, a gente tem que defender as nossas empresas. Então, vamos contratar o MIT, que hoje em dia é uma das maiores faculdades de engenharia do mundo, para iniciar uma pesquisa em 90 plantas de montadoras de veículos em 17 países, inclusive a Toyota. E a partir daí, eles, depois de um certo período de estudo, eles fazem o fruto dessa pesquisa, que foi publicado o livro A Máquina que Mudou o Mundo, por Womack, Jones e Rhodes. Que, nada mais ele faz lá, foi usado o termo Lean Manufacturing para caracterizar o sistema Toyota de produção, que conseguiu superar os problemas da produção em massa, né? Que era a diferença do toyotismo para o fordismo. Uma alta variedade, baixos volumes com custos mínimos, investimentos reduzidos e elevados padrões de qualidade, a metade de operários, que eles não tinham muita naquela época, que era tudo que eu já citei lá um pouco atrás, que eram as dificuldades que o Japão e a Toyota enfrentavam antigamente. Os ativos são fixos, os tempos para desenvolver novos produtos, estoques e defeitos, etc. Então, em 1996, já foi publicado o livro Lean Think, que foi resultado de 4 anos de pesquisas depois. Né? Então, aqui, agora a gente dei um breve sobre Lean, agora falar um pouquinho de Lean Construction. Então, lá em 1992, Koskela publicou um trabalho chamado Application of the New Production Philosophy in the Construction Industry, com a proposta de aplicação do Lean para a construção civil. A partir daí foi quando meio que o pessoal acordou e falou, tá, a gente tem uma metodologia muito eficaz na automobilística, então por que não aplicar ela em outros setores? Então, o Koskela já teve essa noção e a partir daí ele fala, tá, vamos aplicar na construção civil. Então, em 1993, um ano após desse trabalho publicado em Stanford, ele cria o International Group for Lean Construction. É presente até hoje esse grupo. Então, a partir daí que meio que tudo começa, né? Então, como que eles traduzem o modelo tradicional da construção civil?
Um exemplo muito fácil de você ver isso é quando se faz uma execução de uma parede de alvenaria. Ele meio que conjuga, né, um elemento estrutural de concreto armado, coloca o pilar e por aí vai. E quando todas essas conversões são unidas, ele meio que transforma um produto final. Então, você vai fazendo as etapinhas e no final ele diz que quem é o seu produto final, é o prédio. Então, nada mais é do que entra lá a matéria-prima, que é traduzido por isso aqui, entra a matéria-prima, o processo de produção e os produtos. Isso é o modelo tradicional. Ele não abre mais do que isso, ele deixa muito simples. Já quando o Koskela vem e fala, tá, vamos fazer um modelo de processo de Lean Construction. E a partir daí, ele já muda ele já muda um pouquinho esse processo, né? Então ele coloca que tem 3 pontos principais do Lean Construction, que nada mais é o abandono do conceito de processo como transformação de input e output, que nada mais é, entrou a matéria-prima e saiu um produto pronto. Então ele já muda isso, passando a designar um fluxo de materiais e informações. O segundo ponto é a análise do processo de produção através de um sistema de 2 eixos ortogonais. Ele já começa a separar, ele coloca um representando o fluxo de materiais, que é o processo, e o outro que é o fluxo de operários, a operação. Ele já começa a separar, que não é o que eles colocavam tudo como um só, antigamente. E o terceiro ponto, que é a consideração do valor agregado sob o ponto de vista do cliente interno e externo, tendo como consequência a reformulação do conceito de perdas, que passa a incluir também as atividades que não agregam valor ao produto, como transporte, estoque, espera, inspiração e retrabalho, inspeção, no caso. Então, depois ele faz um novo modelinho. Então, todas essas etapas têm que ser consideradas quando você está fazendo um novo processo baseado no Lean Construction. E a partir daí ele cria os 11 princípios básicos propostos por Koskela lá em 1992 para a construção civil. Então vamos lá. O primeiro é a redução de atividades que não agregam valor. É engraçado, porque em 92 ele já fala de 11 passos. Hoje em dia, se você pesquisar quase os princípios básicos do Lean Construction, você vê poucos. Assim, você vê 4, 6, e esse aqui, se você perceber, são uns 11. Então, assim, ele se preocupa muito mais do que alguns passos básicos só, que hoje em dia muita gente coloca internet e tudo mais. Então, é bem mais completo. Então, ele coloca a redução de atividades que não agregam valor, melhorar o valor do produto através das considerações das necessidades do cliente, reduzir a variabilidade, reduzir o tempo de ciclo, simplificar através da redução do número de passos ou partes, aumentar a flexibilidade de saída, aumentar a transparência do processo, focar o controle no processo global, introduzir melhoria contínua no processo, balancear as melhorias no fluxo com melhorias das conversões e fazer o benchmark. Lembrando que o benchmark foi o que a Toyota fez, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um, dar alguns exemplos, né? Então, no primeiro princípio, que é a redução de atividades que não agregam valor, a gente pode ver algumas reduções ou eliminação de atividades que não agregam valores, como desperdício de materiais. Isso, hoje em dia, quando você passa por uma obra, você vê demais. Você vê caçambas e caçambas com produtos ali que poderiam ser reaproveitados. É uma característica que as empresas têm que melhorar bastante, o desperdício de materiais. Minimizar a distância de descarga de materiais, acidentes, entre outros. Isso aqui eu tive um grande problema, que eu tive que conversar bastante. Eu já trabalhei para uma empresa que a gente prestava serviço para a GE, aqui de Niterói, e a gente estava fazendo uma obra dentro dela, né? Só que ela não era perto da entrada e a gente tinha que andar bastante lá dentro. Só que a GE tem um processo muito rigoroso para você conseguir entrar dentro dela. Então você tem que fazer diversos treinamentos antes de entrar lá, e quando você leva material, você entra com o caminhão de carrega e vai embora. Você não precisa ficar postergando tanto. Só que eles não entendiam, eles falavam, não, se entrou aqui tem que ter tudo mais, é a nossa segurança, eles têm razão. Só que chegou num ponto que a gente perdia tanto tempo transportando da entrada até o ponto da obra, que a gente chegou e conversou, poxa, a gente vai atrasar o projeto porque a gente não consegue chegar o material rapidamente até a obra, a gente tem que ficar transportando, aí tem que tomar mais cuidado, porque passa pessoas que não estão usando EPI,
durante o trajeto. Então, assim, é uma coisa que você minimizar essa distância, você ganha bastante tempo. Então, o princípio 2, que é o melhorar o valor do produto através das considerações das necessidades do cliente. Isso é muito importante, pessoal. Porque quando você tem ali... isso é engraçado também, porque quando você faz uma obra residencial, muitas vezes, quando o cliente vai olhando, vai acompanhando a obra, ele fala, poxa, mas eu vi tal revista, tal coisa. Poxa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E tudo isso acaba atrasando na data final. Dependendo da empresa ou do cliente, tem multa para você entregar. Então, você tem que estar sempre conversando e tendo aquele jogo de cintura e falar, poxa, não, a gente pode fazer isso, mas pode atrasar, pode isso. Então, sempre negociando para que ocorra tudo bem. Então, seja o cliente interno ou externo, você, sempre que possível, deve procurar atender as suas considerações no projeto do produto e na gestão do produto. Então, assim, é uma boa relação, né, quando você faz isso. Princípio 3, reduzir a variabilidade. Isso é muito importante também, que gera uma maior satisfação do cliente e a diminuição das atividades que não agregam valor. Um clássico exemplo disso é os blocos concretos padronizados, porque quando você compra de empresa diferente, é o mesmo tamanho, mas às vezes a fornalha é diferente, ou a forma de fazer é diferente. Então, quando você faz certos testes, você vê que quebra mais fácil em alguns, outros não têm uma certa qualidade. Então, tentar manter um padrão, que isso vai te facilitar bastante. Um exemplo também que a gente vê muito é essa briga entre, vamos dizer, a Tigre e a Manco. Então, assim, claro que as duas são boas, só que cada um tem um detalhe ali ou detalhe ali. Então, às vezes, a empresa opta por uma marca porque fornece todos os serviços para isso, ou opta por outra, porque quando você vai fazendo, você começa uma parte da obra e depois você muda, às vezes tem incompatibilidade, e isso vai gerar atraso. Então, o princípio 4, reduzir o tempo de ciclo. A redução do tempo de ciclo gera as seguintes melhorias, né, que é a entrega mais rápida ao cliente, a gestão dos processos torna-se mais fácil, o efeito de aprendizagem tende a aumentar, as estimativas de futuras obras são mais precisas, isso realmente acontece demais, quando você tem o costume de fazer aqueles processos repetidamente e cada vez tirando lições aprendidas, você tende a ser melhor no futuro, você consegue adaptar melhor o projeto, às vezes tem uma mudancinha ali ou ali, que você consegue ganhar muito, e o sistema de produção torna-se menos vulnerável a mudanças de pedidos. Isso aconteceu comigo também dentro da GE, que a gente teve um projeto grande lá, e foi um período assim, que era bastante chuva e tinha diversos problemas que era chuva e calor. Então, quando você tem muito calor, automaticamente sua equipe tem que parar para se hidratar. Então, é um tempo perdido, entre aspas, que você tem que contabilizar no seu projeto. E quando tem muita chuva, no caso que aconteceu com a gente, eu tive que parar a obra algumas vezes, porque não tinha condições de continuar, porque era inviável você colocar uma pessoa para trabalhar ali e a máquina para trabalhar, que era tanta água que mesmo que a gente colocando as bombas não conseguia tirar. Então, era dia perdido, como a gente já tinha experiência, a gente já tinha contado isso no nosso projeto e a gente estava seguro com essa margem que a gente tinha. Então, é um pouquinho da estimativa de futuras obras são mais precisas, né? Porque a gente já teve essa experiência no passado e a gente já calculava isso. Então, princípio 5, simplificar através da redução do número de passos ou partes. Isso é muito importante também, que é a redução e até mesmo a eliminação de atividades que não possuem valor ao processo de produção. Um exemplo disso é o tempo de espera, trabalhar com pequenas quantidades de forma exata, entre outros. O clássico exemplo, né, é quando a gente pega lá o pedreiro e o ajudante. Muitas vezes você vê lá o pedreiro trabalhando e o ajudante parado do lado esperando que o pedreiro mande. Então, quando você já trabalha em pequenos lotes, você já sabe a quantidade que você vai usar naquela parede, você já manda o pedreiro subir com aquela quantidade, você já sabe mais ou menos a quantidade de argamassa que você vai usar ali, e você já vai poupando o tempo. Então, você tira o tempo ocioso, porque às vezes o ajudante está parado do lado, fica ocioso, aí quando o pedreiro pede,
o pedreiro fica ocioso. E você tem que lembrar que mão de obra na construção civil é uma coisa bastante cara. Então, simplificar através da redução de um número de passos é bastante importante. Aumentar a flexibilidade, o princípio 6, aumentar a flexibilidade de saída. Nada mais é do que a aplicação a aplicação desse princípio pode ocorrer no uso de mão de obra polivalente, na finalização detalhada do produto no tempo mais tarde possível, na utilização de processos construtivos que permitam a flexibilidade do produto sem grande prejuízo para a produção. Um exemplo é o gesso cartonado. Isso aqui é bastante interessante. Quando você olha lá no... Geralmente o ajudante é uma mão de obra muito... André, ficou mudo. Bessa, tá mudo de novo aí. Eu tô achando que caiu, que a imagem dele congelou, tá vendo? Aqui não tá congelada não, André. Tá falando da Bessa, inclusive. Ah, pô, Por beleza. aqui também tá parecendo que ele tá falando. É? É. É porque você olha pelo cursor, ele tá mexendo. Então parece que dá a entender que ele tá explicando. Ele Entendi. ficou mudo de novo. tá... Aqui eu cheguei a falar? Você tinha acabado de falar do gesso cartonado e tava falando do ajudante, eu acho. Tá. Falei aqui. É porque o meu fone ele corta quando não tem áudio. Aí ele desliga sozinho. Áudio entrando, só você falando. Como só eu tô falando, ele não entende que tem algum áudio entrando. Então ele meio que desconecta. Mas vamos lá. Então, falando sozinho. Tipo isso. Mas então, falando do ajudante, né? O ajudante geralmente ele é uma mão de obra bastante polivalente, que muitas vezes você coloca ele para ajudar o mestre de obras, para ajudar um técnico em elétrica, para ajudar o pedreiro. Então, ele é uma mão de obra polivalente. Se você conseguir várias pessoas polivalentes dentro da sua obra, com certeza vai ajudar bastante. Princípio 7, eu deixei meio que sozinho. Então, é aumentar a transparência do processo. Trabalhar com grades é bem legal, porque você consegue olhar o outro lado, você tem bastante transparência dentro da sua obra. O quadrandon é bastante utilizado no Fabril, que é quando você tem certas ocorrências, e até mesmo, nesse caso aqui, ele está sendo utilizado para conclusões. Então, quando você já tem um pavimento aqui concluído, ele já coloca verdinho. Quando você tem um intermediário, que ainda falta algumas pendências, e quando tem alguns que está com bastante pendência, eles colocam vermelho. Então, é bem legal utilizar o quadrandon. Não são todas as empresas que utilizam, mas é bem legal e é uma ferramenta que tem sido usada bastante. Quadro emocional também é muito bom para você entender um pouquinho sobre os seus funcionários, uma relação funcionário com o gestor, para você tentar entender, tá tudo bem, tô triste, tô com raiva, tô com isso, tô aquilo, e tentar entender o lado do funcionário. Princípio 8, que é focar o controle no processo global, também deixei sozinho. Isso aqui é bastante importante e é muito utilizado, e é principalmente quando a concretagem, você faz os testes
para ver se vale a pena, e caso você fez os testes na concretagem, deu falha, você pode usar isso como argumento para deixar mais tempo lá no tempo de espera do concreto, ou até mesmo para rejeitar. Aqui no caso é um exemplo do bloco de concreto fazendo os testes nele. Outro que pode ser feito é o acompanhamento das células de produção. No caso aqui é o pavimento, você pode ir colocando o controle, já foi aprovado isso, já testamos isso, testamos aquilo, você pode trabalhar também. O nono princípio, que é a introdução da melhoria contínua no processo, a forma de alcançar esse objetivo é utilizar de indicadores de desempenho, padronização dos procedimentos, contemplação pelo cumprimento das tarefas, formação de equipes com representantes de vários setores do processo e a capacitação de funcionários. Isso aqui é bem engraçado, que grandes empresas eles têm o costume de fazer isso. Eu, como terceiro dentro da GE também, a gente tinha uma reunião semanal que era feito lá com todo mundo que era terceiro. Então, assim, eu era representante da construção civil, tinha gente que era da parte de alimentos, tinha gente que era de transporte. Então, a gente tinha reuniões que eram, assim, a partir da ideia de lições aprendidas que a gente tinha, ou a outra empresa tinha, todo mundo compartilhava disso. Então era bem legal, que eram vários setores, como a gente estava dentro de uma empresa, eram vários setores tendo reuniões constantes. Isso na construção civil também é bem legal, que você começa a entender o outro lado da moeda, né? Às vezes você está cobrando que o cara faça isso, mas você não entende do lado do por que ele está atrasando. Então essas reuniões são bem legais de ter também. E o princípio 10, balancear as melhorias no fluxo com as melhorias das conversões. As melhorias nos fluxos estão ligadas à melhoria nas conversões, sendo elas fluxos melhorados, requerem menor capacidade na conversão. Fluxos mais controlados fazem com que seja mais fácil a implementação de novas tecnologias na conversão. Novas tecnologias de conversão podem minimizar a variabilidade, trazendo benefícios para o fluxo. Um exemplo disso são as divisórias leves ou painéis pré-fabricados. Você pode também ver isso quando foi feito lá na China, né, os hospitais da China que foram feitos em tempo recorde. A China trabalha muito com Lean Construction. Então você vê obras assim que são feitas rapidamente, absurdamente rápidas, e é um negócio muito interessante de se ver. E na internet hoje em dia você consegue ver vários vídeos assim. Tudo pré-moldado, sobe rapidinho, você faz muito rápido as coisas. Princípio 11, fazer o benchmark, que é o que a Toyota fez para crescer o que ela é hoje. Então, é bastante interessante. Hoje em dia, na construção civil, você pode ver várias feiras que ocorrem. Agora, no Corona não tem, né? Mas antigamente tinha bastante feiras que você podia fazer, ou como em qualquer área, você tem várias feiras que você pode estar ali trocando informações, trocando figurinhas e tal. E agora eu vou deixar alguns autores que são referências de Lean Construction. Mundial, Lauro Koskela, criador de tudo. São e-mails reais, eles respondem mesmo, então não coloquei informação falsa. Lauro Koskela, o James Omak, o Daniel T. Jones, o Carlos Torres Formoso, ele é da Federal do Rio Grande do Sul, ele também. Esse aqui, se perceber bastante fotos, eu usei dele. O Bruno, ele é professor lá no Sul também, na PUC do Paraná. E ele tem essa empresa, a AISA. Ele constrói tudo com Lean Construction. Tudo com Lean Construction. E muito interessante que, assim, quando eu fui fazer o meu primeiro TCC sobre Lean Construction, ele chegou e falou, eu não tinha nenhuma informação. Quando você procura na internet, é comum você não achar informação. Então, eu mandei um e-mail para ele e falei, cara, preciso de informações sobre Lean Construction, o que você pode me ajudar? Eu vi que você já fez um trabalho sobre isso. Ele me mandou tanto material que, assim, me agregou muito. Tanto que muitas fotos ali são fotos da empresa dele. Então, assim, é bem interessante. Então, vale a pena o contato para quem quiser seguir essa área. E é isso, pessoal. Bem-vindos à Filosofia Lean. Bessa, muito obrigado aí. Nada. Pela primeira parte da palestra. Muito enriquecedor. Tainá. Oi. Como é que tá, Tainá, aí? It's your time. Tudo certinho? Tudo certinho. Então tá. Então vou botar aqui e ver se eu consigo projetar.
Ixi, peraí. Não tô conseguindo. Foi apresentar agora? Foi. Aqui Peraí. embaixo. Aí apresentar agora. Aí lá no alto tem assim, a tela inteira. É, botei isso, mas não tá entrando. Deu apresentar agora a tela inteira e não aparece aqui. Será que tem que estar... Peraí, deixa eu tentar por aqui. Peraí. Agora tá aparecendo alguma coisa? Ainda não, ela abre para... Deixa eu ver agora. Que estranho. Aparece nada? Você botou a tela inteira? Botei a tela inteira, mas não tá indo. Apresentar agora a tela inteira. Meu aqui não está aparecendo. O que você pode fazer? Passa pra gente e a gente projeta. Pode ser? Manda a apresentação para o Zap. Aí eu abro aqui e você vai... Tá. Então deixa eu mandar aqui. Esse período na defesa de TCC aconteceu isso aí com 2 pessoas. Elas também não conseguiam Não. jogar para a tela e teve que passar para... Eu mandei aí pro grupo, ver se foi. Você projeta aí, Ares? Isso. Aí pode ir lá para o estudo de caso. Foi? Sim. Pode ir. Isso tudo Bessa já falou. Você falou, né? Uhum, tudo. Ah, isso aí, volta. O anterior. Opa, Isso. Volta. essa aqui, né? Volta. Isso. Isso aí. Então, pode. Isso. Aqui. Isso, perfeito. Ah, tá ótimo. Agora eu consigo até enxergar tudo. Então, eu me chamo Tainá, né?
Eu me formei na faculdade de vocês ano passado, em engenharia civil, e eu tenho já uns 10 anos aí de mercado, envolvida com obra, projetos. Comecei a minha vida fazendo projetos do Porto Maravilha, né? Era uma empresa só de projetos, e aí depois eu entrei para uma construtora, para a Odebrecht, e ou ama ou odeia, e eu amei. E tive durante 5 anos e meio, trabalhando direto com obra. E aí, nessa minha última obra, eu pude vivenciar essa parte de Lean Construction, e foi, assim, um aprendizado muito grande. Então, o empreendimento é um empreendimento localizado ali na Estrada dos Bandeirantes. É um empreendimento de 21 mil metros quadrados, de área construída, né, bem grande. E o interessante dele é que ele tinha os apartamentos, né, ele era espelhado. Se você traçasse um eixo no meio do prédio, você tinha um espelhamento de apartamentos. Então, de um lado e para o outro, eles eram iguais, né? E isso é um clássico, assim, para a gente poder aplicar o Lean, né? Que é a parte de padronização, né? Aí pode passar, Arese. Isso, aí é a frente, né? São as fotos da frente do empreendimento, a foto de cima, né? São 4 blocos. Pode passando. Mais ou menos a geolocalização aí para a gente ver, né? A planta geral do empreendimento, que são 4 blocos. Então, tinha um bloco com menos unidades, mas eram todas aproximadamente 8 apartamentos em cada pavimento, e ao total eram 260 unidades, né? Pode passar. E aí é a parte que eu mostro da padronização dos apartamentos, né? A planta tipo deles, que eram sequência, né? Como eram 8 apartamentos por pavimento, a gente tinha 2 dos fundos iguais os 2 da frente, e aí era muito mais fácil para poder implantar essa padronização. Pode continuar passando, Arese. Isso. E aí a gente começa a falar sobre instalação predial na construção civil, né? E aí a gente pensa assim, a gente sai, a gente forma, e a gente cai, para quem vai para a obra, cai de paraquedas, né? E a gente é um tanto quanto zoado numa obra, porque, assim, de faculdade para a prática em si, é um universo totalmente diferente. E a instalação predial é um gargalo, é o gargalo da construção civil. E aí, você entrar e visualizar é muito difícil, né? Você ter uma mão de obra qualificada, você ter pessoa específica mesmo, ainda mais nessa parte de instalação predial, né? E o cenário que essa obra aconteceu foi naquele ano dos Jogos Olímpicos, perto da Copa, onde tudo estava muito corrido, muitos empregos acontecendo, muita gente sendo empregada, e a gente tinha, assim, um déficit muito grande de mão de obra. E aí, pensando nisso, nesse meio, né, o que geralmente acontece numa obra de construção? Eu não sei se tem muita gente aí da área, mas, assim, geralmente, as empreiteiras, as construtoras, contratam empreiteiras, que são especializadas, têm esse know-how, né, de instalação elétrica. Só que a gente vinha de algumas obras já, trabalhando com diversas empreiteiras do ramo aqui no Rio de Janeiro, e a gente tinha, assim, um desgaste muito grande de qualificação de mão de obra, não tinha gente qualificada, e no meio nesse pensamento todo, a gente começou a estudar, né, fazer uma engenharia montante, que isso é primordial para qualquer obra. Você, além do planejamento, lógico, mas eu acho que você estudar
os impasses, você botar, porque obra é igual um quebra-cabeça mesmo, um Lego, sabe? Você encaixar as peças e fazer a engrenagem rodar é, assim, fundamental, né? É a grande sacada de uma obra bem-sucedida. E aí, quando a gente tinha esse sistema convencional e esse sistema industrializado, né? O sistema industrializado seria com a inserção desse chicote, que foi a minha tese, né? E esse sistema inovador que a gente aplicou na obra, né? E pode passar. Ares, pode passar. Isso. E aí é o chicote elétrico. Eu não sei se alguém aí conhece, se já teve esse prazer de conhecer o chicote elétrico, ou em muitas obras a gente chama de polvo, né? Que é um sistema formado de cabos, tomadas, ele vem todo patronizado. É como se fosse um Kanban. O que eu penso é que ele é um Kanban de fábrica, sabe? A gente sentou junto com uma projetista, a gente mostrou o nosso projeto, a gente fez compatibilidade de projeto, em cima dele a gente identificou a padronização, e aí a gente fez esses chicotes elétricos. O que são isso? Esse chicote elétrico, ele teve o primeiro registro de utilização em 2010, né? É uma coisa, assim, nova, né? Em termos de utilização, não de registro, mas que você encurta vários processos na parte de elétrica mesmo, né? Ele é um conduíte que vem já passada a fiação, já com os conectores, embalado, e você aplica no local, sabe? Ele nada mais, nada menos do que isso. Pode passando. E aí dá para ver perfeitamente o que é. Esse chicote elétrico, ele é muito interessante, porque a gente pode utilizar em várias metodologias construtivas, né? Aí a gente vê a laje maciça, né? Tudo direitinho, a gente fazia a marcação topográfica, de onde ficaria, né, as divisões, e a gente já lançava, após a construção e retirada dos andaimes, né, do escoramento, na verdade, a gente já fazia a marcação topográfica em cima, para depois, quando estruturasse as paredes, porque nessa obra em si foi obra de drywall com argamassa projetada, a gente só descia nas paredes. E o chicote elétrico é isso, ele é os cabos que já são passados pelas guias, com os quadros já nomeados, é um circuito montado, né? É uma coisa assim que eu não entendo por que a gente ainda não utiliza apenas isso. Pode ir passando. E aí, tudo começou, né, na parte dos projetos, onde a gente a gente fez uma compatibilidade, que isso é uma coisa muito importante, que numa obra sem compatibilização de projeto, você tem uma tubulação, em seguida tem passando outra em cima, e você ter que ver, ajeitar, reparar isso, e liga para projetista, e espera resultado de projetista, para poder fazer esse as-built, né, que obra sem as-built a gente quase não vê. E é uma coisa muito complicada, e esse projeto, a gente fazendo a compatibilização dele, né, pelo BIM, né, que é também uma plataforma muito inovadora e hoje muito primordial para quem pega essa área de projetos na construção civil, ela foi, assim, fundamental para a gente compatibilizar e a gente minimizou a zero qualquer tipo de erro e problemas estruturais quanto às instalações, às passagens de instalações e suas disciplinas, que não é apenas elétrica, né? A gente tem elétrica, esgoto, água e por aí vai. Pode ir passando. Isso. E quanto à logística e o armazenamento, o Bessa falou até muito a respeito disso. A gente precisa ter, dentro da nossa obra, um almoxarife, né? Um almoxarifado com um espaço considerável, porque
num método convencional que a gente tem, a gente comprava, né? Isso eu estou falando da obra a qual eu trabalhava. A gente comprava praticamente o material todo, faturava todo o material que a gente tinha e que usava em todas as disciplinas. Imagina, pluvial, esgoto, elétrica, fora as especiais. A gente comprava tudo e estocava isso tudo dentro da obra, né? Dentro do almoxarife. E aí era DocMat, controle de recebimento de material, era assim, são muitas etapas de processos de fiscalização, de processo de recebimento, de você armazenar, de estocagem, que realmente é uma coisa muito difícil. E com o kit, quando chegava, ele já chegava ensacado, embalado, identificado. Quando você tirava para poder fazer a aplicação dele no local, você vinha com um DocMat, né? E retirava apenas aquele kit. Vou tirar o apartamento 202. Ia lá, o kit estava lá pronto, e você já tirava, né? E implantava naquele local. Fora que quando você, no método convencional, você vai pegar, tudo no olhômetro, né? Você pega um pedaço de cabo e vai fazer o corte do cabo, você desperdiça resto de cabo, cabo de cobre que é furtado. Então, assim, é uma coisa realmente muito complicada. E com esse tipo de sistema, foi uma coisa que a gente ganhou muito, em tempo, em custo, em tudo. A gente teve praticamente um desperdício zero, sabe? E hoje, pensando numa tecnologia, que é uma tecnologia limpa, numa área que a gente fala mais sustentável, né? É realmente um grande diferencial. Pode passar, Andresa. Isso. E aí tem essas etapas construtivas, que foi o que eu já dei uma falada, né, rapidinho. A gente fazia na etapa, na parte convencional, a parte de implantação, a gente vem, marca, passa o conduíte, limpa as guias quando é pré-alocado a parte de instalação, as guias, os conduítes, depois você tem que vir limpando todo esse conduíte, passando enfiação toda. Realmente um trabalho muito grande. E quando você pega parte dos kits, né, e coloca eles, você encurta no mínimo 3 etapas, que são as próximas. Pode passar, Arese. Arese, isso, né, que são as limpezas de guia, são os cabeamentos, né, que a gente corta, né, e assim, realmente a gente curta aí 3 etapas, o desperdício de material é nulo. A gente implantou nessa obra, era uma obra assim com muitas tecnologias, e a gente tinha a ficha de verificação de serviço, que é a nossa FVS, era uma ficha eletrônica, né? A gente vinha e dava andamento através de um tablet na obra. Assim, era algo assim, muito, muito prático. Quem sabe que é FVS numa obra e acompanhar os serviços de qualidade para a gente estar dentro dos todos os itens e termos do PBPQH, assim, é realmente muito complicado. E você ter que fiscalizar todos esses itens, sabe? Muita economia de mão de obra. E não é mão de obra que a gente está falando apenas de ajudantes, de profissionais, eletricistas. A gente está falando sobre toda uma equipe técnica que fica por trás, projetistas, equipe de arquitetura, equipe engenheiros, sabe? Engenheiros responsáveis, engenheiros de campo, que fica por trás disso tudo, e que a gente também está economizando, que a gente, no final, a gente não bota na ponta do lápis essa economia, mas é uma economia que é, assim, assustadora, se colocar toda essa equipe, né? E aí, a gente, assim como todo novo processo, toda nova tecnologia, tudo que é novo, a gente tem algum estranhamento, né? E é o que eu acho, estudando muito sobre o emprego dessas novas tecnologias, porque o Brasil é um país muito aquém, assim, de implantação em si, né? Porque a gente tem muitas tecnologias, temos
pessoas muito capacitadas, equipes, tudo. Mas eu sinto muito, quando estou numa obra, o estranhamento do novo. As pessoas acabam querendo praticar aquilo que já está acostumado, e é normal, né? Então, assim, quando a gente teve esse emprego dessa nova tecnologia, a gente teve que fazer, juntar a equipe, capacitar eles, fazer reuniões, palestras, ajustar peças, e assim, foi algo engrandecedor, porque a gente, além de capacitar a nossa equipe, a gente capacitou elas para outras obras, e aí a gente já conseguiu um ganho muito maior ainda. Pode ir passando. Né? E aí é o que eu estava falando da equipe. A gente tinha a parte de 2 eletricistas no sistema de convencional, eram 2 eletricistas e 2 ajudantes, para poder fazer um apartamento em 3 dias, e com o sistema industrializado, a gente reduzia isso para 2 eletricistas e 1 ajudante, e fazia o apartamento em 1 dia. A gente ganhava, assim, muito em dia, ganhava em equipamento, aluguéis de equipamentos que a gente alugava e reduzia esses equipamentos. A gente poderia colocar apenas 1 eletricista e 2 ajudantes, que ainda reduziria mais, mas como a gente foi a primeira obra a implantar isso, e a gente queria capacitar essas pessoas para as próximas, e nas outras foram utilizadas 2 ajudantes, né, e 1 eletricista. Pode passar. E aí o desperdício, que eu já falei, que é do sistema convencional, a gente desperdiça muito em obra em geral, não só na parte de sistema de predial, né, instalação predial, mas a obra, a construção em si é uma luta diária dentro da obra para poder reduzir esses resíduos, esses custos, que é um custo para a obra também, né? Você botar fora, contratar caçamba, e a parte ambiental também, as normas que a gente tem que respeitar, né, seguir, até para os descartes dos materiais, é muito grande, e a gente conseguiu reduzir muita coisa. Segundo os estudos que teve, né, a gente conduz de entulho, de tudo, numa obra normal, com um método convencional, a gente está desperdiçando aí 35%, a gente fala de 35% apenas no material de instalação predial. Se você juntar isso com todo o restante da obra, é muito mais, né? E aí não é só desperdício de material, a gente tem desperdício de tempo, na parte de fiscalização de todos esses materiais, na parte do almoxarifado, desperdício no controle, que você demanda muito mais tempo. Você, poxa, imagina você primeiro confere o conduíte, posicionou, depois vem a limpeza, limpou, tá tudo limpo, vem o cabeamento. São muitas etapas que você tem que acabar fiscalizando, e realmente é um desperdício. E quando você pensa também na parte de capacidade, de capacitação numa obra, a gente se tornar responsável, porque a gente tinha muita formação, né? A gente formava e profissionalizava muitas pessoas dentro da obra. E se você pensar que você profissionalizar vai muito além do que você ensinar as técnicas necessárias, que você precisa capacitar a pessoa para fazer um trabalho de qualidade, né, com segurança, que obra, isso é primordial, uma obra sem segurança, sem acidente, né, acidente zero, é uma obra, assim, ótima, né, e não assim, é necessário, né, não é uma coisa que é um a mais, é o básico, né, e para fazer o básico é tão difícil. Quando você pensa nisso tudo, que a gente reduz, é um sistema, assim, fantástico. Eu tenho muitas pesquisas, muitos estudos que eu tive ao longo do meu TCC, e assim, de material, né, de uso pessoal mesmo, de vivência da obra, que depois, se vocês precisarem, eu também posso disponibilizar isso para vocês. E pode passar. Né? E aí a análise do resultado que a gente teve,
A gente comparou só realmente a mão de obra, né, direta da implementação da tecnologia junto com o material, e aí a gente percebeu que reduziu 30%. Se você pensar que numa obra de 1 milhão orçado para instalação predial, a instalação predial, não, né, dos pavimentos mesmo, né, a gente consegue reduzir 300 mil, é muita coisa. E isso ainda mais quando todos os resultados, a gente demanda, né, resultado para a empresa, né? A gente, em empresas que tem um pensamento em que você é o gestor da sua obra, você é o dono da sua obra e dá liberdade disso, qualquer dinheiro a mais que você ganha e que você consegue economizar, é dinheiro que você coloca no bolso, né? É prêmio, é bônus, é retribuição, então, assim, só tem a ganhar todos, né? Pode ir passando. Né? E aí a minha conclusão isso é um pouquinho de tudo que eu falei, né? O ganho da qualidade da produção, a redução de perda de materiais, o tempo, a subutilização da capacidade de produzir e custo, né? A possibilidade de padronizar dos sistemas, a implementação, né? A dificuldade que a gente tem de implementar essas novas tecnologias e a gente conseguir passar esse obstáculo e colocar isso em prática e você capacitar uma pessoa, você conseguir resultados, isso são resultados que são tangíveis, são resultados que são intangíveis, sabe? A gente tinha muito esse costume de falar que quando a gente constrói, quando a gente coloca o nosso querer dentro de uma obra, a gente não está ali apenas para conseguir os resultados tangíveis de uma obra, né? É o básico. Você entregar uma qualidade numa obra, né? Um produto, num prazo, com qualidade, dentro do custo, você não ter que repassar isso, né, para ninguém, você conseguir o seu lucro, né? Isso é um resultado tangível. Mas o resultado intangível, que é o que a gente buscava, né, dentro do construir, e eu penso assim, como engenheira civil, né, é minha obrigação eu conseguir resultados intangíveis, que são resultados que eu vou dar para a pessoa que irá utilizar daquele espaço. O cliente desse edifício, ele é uma coisa que a gente não para pensar, mas até a conta de luz dele vai reduzir com esse emprego. Porque se você coloca kits de chicote elétrico que eles têm, você não precisa fazer emenda numa obra, que eles têm conectores, você ali não tem perda, você não tem sobreaquecimento de emenda, sabe? Isso é uma coisa que é um retorno para a pessoa que vai utilizar. A gente não está ali numa obra apenas para subir um prédio e ali acabou, sabe? A gente tem que pensar o tempo inteiro nas pessoas, como vai impactar isso nas pessoas que vão utilizar isso, né? E aí você pensar que você está conseguindo dar esse retorno intangível, né, para eles, que é um serviço de qualidade, é uma construção de qualidade, né? Isso assim, é o ótimo, né? E essa inovação tecnológica, como eu disse, é algo que já está aí no mercado há muito tempo, pouco ainda utilizado, né? Eu vejo ela ainda sendo pouco utilizada, mas assim é uma coisa que é fundamental. É uma inovação assim tão fundamental como pensar em teto verde, sabe? Era uma coisa que a gente já deveria estar muito mais falando usualmente. E é isso. Muito bom. Tainá, muito obrigado. Obrigada a você. Agora eu vou abrir aí o pessoal. Deixa eu tirar a apresentação aqui e voltar para todo mundo. Estou abrindo aí para o pessoal tiver perguntas para fazer, né?
Bessa, bota a carinha Foi. de fora aí. Acho que foi. É só para dar um print de tela aqui para gravar aqui. Fazer aquele sorteiozinho, Ares. Pode fazer. Então, Pode fazer. vou fazer um sorteio aqui. Deixa eu abrir minha tela aqui. Peraí. Tela inteira. Segunda tela. Compartilhar. Bem fácil. Um sorteio de um açaí lá do Açaí São Express. Quero. Para quem responder essa pergunta. Bem Eu simples. quero com granola. Ninguém vai se candidatar. Tem gente correndo no Google Pô, igual é tão desesperada simples. para achar isso aí. Ah, tem uma pergunta. Aqui embaixo. Isso aí. É o Reijunca e Kaizen? Não. O pessoal do fast food acabou fazendo para melhorar. Lembra? Você daquele desenhozinho que ele botou ali, né? Daquela casa? Tinha os dois pilares, a base. Essa aqui é a base também, né? É. Só, se acertar o pilar, é meio, se acertar os pilares, que a base é mais complexa. Um pilar. É o Just in Time? Isso. Isso. Acertou. Quem que foi que falou? Fala, Patrícia. Ganhou um açaí. O Márcio tinha falado também, mas acho que foi junto. O Márcio botou no chat. Um ganhou o açaí, o outro ganhou o topping. É essa casinha aqui, ó. Peraí. Essa casinha. Just in Time, Judoka. Tá aí na... Total Quality Control. Foi? Isso aí. Essa casinha. Então... Me passa o... Você tem o contato do Breno, Ares? Foi o Breno, né, que respondeu. O Breno é da turma? Eu falei com você ontem. Ou te passo? Falei com você ontem. Ah, tá. Beleza. É de Niterói, né? Porque tem que ser de Niterói, senão não dá pra mandar. Sendo de Niterói, é tranquilo. Eu te passo o contato dele. Beleza. Você me passa, eu entro em contato com ele. Então pode colocar aqui, bota aqui no chat. Digita aí, Breno. Maravilha. Vou mandar mensagem aqui. Pessoal, vou agradecer então agora aí por... Alguém quer fazer alguma pergunta para eles? Fique à vontade aí, tá? Bom, não. Então, ó, Tainá e Bessa, muito obrigado aí pela participação. Que isso. Gostei dessa de primeira aí, cara.
né? Sempre um prazer. Envolvendo o Bessa nas coisas. Eu tenho que fazer alguma coisa, primeiro que vem na Bessa. Agora a Tainá já entrou no time. Vamos ver. A gente vai... O Hamilton aqui na semana de engenharia, a gente faça um seminário. Eu estava pensando em fazer tipo uma mesa redonda. Estou bolando ainda, entendeu? Legal. De repente, com todos os convidados que tiverem até lá, a gente faz uma mesa redonda. Porque só que, teoricamente, quem está assistindo isso aqui é o pessoal que está na matéria. Nem todos os outros estão podendo assistir porque estão com as matérias em paralelo, né? Sim. E aí vai ter um dia e todo mundo tem que assistir. Então, de repente, a gente bola alguma coisa aí, tipo umas perguntas para vocês irem respondendo, entendeu? Tipo uma mesa redonda mesmo. Legal, tipo legal. um Pânico. Aquele programa Pânico, liga. Tá ótimo. Tá indo. Para deixar a gente bem em pânico, né? Pra deixar bem em pânico mesmo. Não, mas a pergunta tem que ser mandada antes. Negócio de pergunta na hora não tem, não. Tem que ter tudo combinado. Semana que vem vai estar a Emanuele Torrão, que eu chamei. A Emanuele, ela vai falar sobre um pouco da prática do Lean Healthcare, que é o Lean na área de saúde. Ela fez até um curso comigo, ela era supervisora aqui do CHN, né, na parte de arquivo médico. A Redditor é bem avançada. Fez o trabalho final dela. Quando para São Paulo, assumiu a coordenação de arquivo médico de todos os... Ela fica no Hospital 9 de Julho, mas ela é responsável pelo arquivo, pela sistemática de controle de prontuários médicos, digamos assim, de toda a rede. Entendeu? Então, ela fez um trabalho bacana de enxugar os processos, né? Mas a parte administrativa é interessante aí. E é isso aí. A UF está com bastante processo, bastante gente fazendo... A UF está com bastante gente fazendo estudo na área de healthcare também. O Marcelo Merino lá também, tá, se não me engano, ele está nessa área. Então, também é... legal. Então, essas áreas em paralelo estão crescendo, né? Sim, sim. Tem muito trabalho para fazer, né? Em 2014, quando eu fui no Fórum do Lean aqui no Rio de Janeiro, a Redditor já tinha exposto alguns trabalhos que eles estavam fazendo lá. E a Prefeitura do Rio já tinha uma UPA, se eu não me engano, lá da Barra, que eles já estavam implementando o Lean. Então, eles estão bem avançados também. Tem o pessoal do IPMA, que é o Instituto de Gerenciamento de Projeto aqui, que trabalha com o Lean também, e eles atuam muito. Tem um rapaz que trabalha muito nessa parte de atuando nos hospitais do Rio aqui, né? Sim. Mas vamos ver, mais uma... Nós temos aqui um operador que está assistindo. O leque é grande. São muitos processos e burocracias, né? Sim. Então, a nossa próxima terça enxuta vai ser o Lean. E depois eu vou conversando com vocês aí para ver esse negócio aí dessa mesa aí, como é que a gente vai fazer. Tá? Maravilha. Gente, muito obrigado aí mais uma vez, tá? Galera que ficou assistindo aí. Tá? Obrigado a todos aí. Nada dessa. Tá joia, gente? Tá joia, gente. Obrigadão, tá? Pessoal, boa noite a todos. E até terça que vem. Tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado, André. Obrigado, Tainá. Valeu, pessoal. Nada aqui. Oi? Valeu, gente. Boa noite. Obrigada a vocês. Nada. Arese, tá aí? Deixa eu te fazer uma pergunta. O trabalho de sexta, você quer ele exatamente como foi no de segurança ou seria alguma coisa diferente? Mesma coisa. Então, tá bom. Mesma coisa. Beleza. Mesma coisa. Beleza, Tá bom? Arese. Valeu. Falou, Gabriel. Abraço. Abração, querido. Um abração, tchau, tchau. Aqui, rapidinho. Oi. Já teve aula com a sua... Tu lembrou, cara? Sogra? É lógico, eu não vou esquecer uma desse. Lembrou, cara. Mas, respondendo sua pergunta, eu já tive. Caraca. Já teve, né? Já tive. Mas a gente ia ter hoje de novo, só que teve a formação dos alunos, né? Teve a formação. Cara, foi muito engraçada a formação. Tu falou do Rodney, né? O Rodney abriu o bico, foi muito bom. Descontraiu geral ali. Descontraiu geral. Muito bom.
Mas tá bom, Gabriel. Show de bola, então. A gente se vê, então. Então, sexta-feira, tamo aí. Falou, querido. Um abraço. Boa noite. Então. Boa noite, querido.